e vem relembrar quem eram os velhos membros do bando do Falcão. E quando se fala da Era de Ouro de Berserk, se fala obviamente do bando do Falcão. Mas as pessoas falam do bando do Falcão, a maioria delas, como se só existisse Guts, Griffith e Casca. Mas existe muito mais membros do que isso. Eu resolvi trazer para relembrar quais eram os principais membros do bando do Falcão. Porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez e quando eu assisti o anime de 97, eu achava tão interessante os personagens secundários do bando do Falcão. A gente pode discutir se eles foram tão explorados como eles deveriam ou poderiam ser. Eu acho que não. Acho que eles tinham mais espaço para realmente brilhar ali. Mas quando você pensa, são personagens interessantes. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando, vamos revisitar a Era de Ouro, onde a gente vai trazer quem são os personagens do bando Falcão. Óbvio, os últimos vão ser Casca, Griffith e Guts. Não tem muito o que falar sobre eles, mas eu vou deixar eles por último. Começar falando então dos que as pessoas nem lembram tanto. E eu resolvi começar com o Pippin. Eu resolvi começar com o Pippin porque ele é o que menos tem informação sobre o personagem. Na verdade, a gente não tem quase nenhuma informação sobre ele. Porque o Pippin em si, ele é um personagem que ele fala muito pouco ao longo da obra. Só que, por exemplo, a gente não sabe se ele faz isso porque ele fez um juramento ou se ele teve algum trauma para chegar até ali. Não, o Pippin é um personagem que praticamente não tem um passado, mas o seu carisma fica através exatamente dele ser um cara simpático e gentil. Pippin, ele é o tanque do grupo do bando do Falcão. Ele não é um comandante, mas ele acaba sendo aquela pessoa que vai sempre ter a força bruta do seu lado. Ele lutava sempre com uma clava e isso fazia com que ele realmente fosse o tanque do grupo. Quando você pensa no Pippin, você pensa também muito em relação a como ele tinha realmente essa ideia do gigante gentil. Para quem não sabe, o gigante gentil é aquele conceito que é feito muito no cinema, daquele personagem, daquela pessoa que ele visivelmente é feito para ser o cara mais bruto de todos, que você imagina que ele vai ser alguém que vai destruir tudo e na final ele só é um cara gentil. Quem faz muito esse papel, por exemplo, é o The Rock. Quando você vê o The Rock ou do Dwayne Johnson fazendo seus filmes, ele passa a impressão de que ele é muito grande, ele é muito forte, ele vai destruir todo mundo, ele pode bater em todo mundo, mas ele é simpático, ele é legal, ele é divertido e a partir daí ele faz esse papel do gigante gentil. Muitos filmes usam esse conceito e em Berserk usaram para o Pippin, que infelizmente não tem muito o que falar sobre ele a partir daí, porque realmente a gente não sabe sobre o passado. Mas eu vou falar como é que ele morreu no Eclipse. Todos eu vou falar como morreu no Eclipse, então vai ter spoiler aqui. Bom, quando a Casca tá tentando fugir do Eclipse, o Pippin acaba tentando salvar ela. Mas são muitos monstros, então ele acaba destruindo alguns deles, mas infelizmente um deles acaba pegando que era muito maior do que ele. Porque, de novo, ele tinha força bruta, mas contra um demônio maior que ele, não tem o que fazer. Depois, no final do Eclipse, quando o Guts volta a aparecer, ele vê o Pippin e ele parece que tá vivo, mas não, era só o cadáver e um monstro usando ele como fantoche e a partir daí cortando ele no meio e mostrando que o Pippin morreu. Eu queria muito mostrar as imagens, mas eu não quero que meu vídeo seja bloqueado e todo mundo que leu sabe o quanto violento e explícito é o Eclipse. Agora vamos para o próximo. E o segundo membro do bando do Falcão que eu trago aqui para a lista seria o Gaston. Muita gente não lembra do Gaston porque ele acaba aparecendo muito pouco e ele aparece do meio para o final da saga do bando do Falcão. Ele aparece quando o Guts acaba se tornando um comandante. Ele é praticamente... E isso demora para acontecer. O Guts não começa como comandante a Era de Ouro. Então o que acaba acontecendo? O Gaston é praticamente o braço direito do Guts dentro do seu próprio exército. Ele não chega a ser o braço direito, mas ele é alguém que admira muito o Guts e acaba seguindo ele. O Gaston é mais um personagem que a gente não sabe muito sobre o seu passado. A gente não sabe o que ele era antes de se tornar do bando do Falcão. Mas eu coloquei ele aqui porque realmente ele é um personagem que promete seguir o Guts aonde ele vai e ele é um cara que tem uma participação interessante para dar humanidade pro grupo do Guts. Porque não só ele, além dele, outros personagens também falam um pouco. Mas é que o Gaston praticamente fala com ele quando eles ganham as batalhas, conversa com ele, faz piada e realmente admira muito o Guts. O que a gente sabe sobre o Gaston a partir daí e que a história dele é uma história infelizmente trágica e ele poderia ter fugido do Eclipse, mas ele não fugiu porque ele resolveu voltar pro bando do Falcão. Depois que eles ganharam a grande batalha, o grande confronto, todo mundo foi considerado Lorde dentro do bando do Falcão. E muitos acabaram saindo do bando, afinal, pra que vão querer continuar lutando agora que eles têm um cargo de nobre que pode fazer com que eles façam o que eles queiram da sua vida? O Gaston foi um deles. Quando viu que tava tudo dando certo, tava no caminho certo, ele saiu do bando e foi pro meio de Midland pra fazer uma alfaiataria. Só que o que acabou acontecendo? Depois que ele se tornou isso, chegou a notícia que o bando do Falcão era traidores e que todos estavam sendo perseguidos e ele resolveu
resolveu fechar a sua loja e voltar pro bando do Falcão. Ele volta para ajudar e ajudar todos que estão ali para eles não ficarem sozinhos. Mas daí quando o Guts volta, ele até menciona: quando terminar aqui eu quero voltar para minha loja e seguir minha vida com o meu futuro. Mas aí o que acaba acontecendo? Ele acaba voltando e essa volta leva ele pro Eclipse. No Eclipse a gente não sabe exatamente como ele chegou a lutar contra os monstros, mas quando o Guts aparece no final do Eclipse, ele encontra o Gaston. E o Gaston parece que ainda tá bem, tá vivo, mas não. Tem um demônio dentro dele que tá consumindo ele por dentro e acaba saindo e explodindo sua cabeça, e o Gaston infelizmente acaba morrendo. O próximo seria um dos personagens mais odiados do bando do Falcão, que seria o Corcus. Esse não é mais odiado porque o Griffith existe no grupo, mas o Corcus é um cara que desde o começo não tem como você gostar, porque ele odeia o Guts, você ama o Guts, então a partir daí você não vai criar um carinho com ele. Bom, pra quem não sabe, o passado do Corcus começa quando ele era um líder de um grupo de ladrões. Esse grupo de ladrões obviamente saqueava, matava pessoas e roubavam tudo. Até que um dia ele encontrou o bando do Falcão, mas o Corcus, como ele fez com o Guts, ele é impulsivo e ele achou que ele poderia destruir completamente o bando do Falcão que está ali. Tenta fazer isso e ele acaba morrendo. Todo mundo que está ali acaba morrendo, menos ele. Ele acaba sendo... Alguns deles acabam sobrevivendo, na verdade. E a partir daí, sendo derrotado, ele percebe que ele vai querer seguir aquele homem que o derrotou. E a partir daí ele entra no bando do Falcão. No começo, quando você vê que, apesar dele gostar do Griffith, ele não é super confiável nele. Ele vê que mesmo ele sendo do bando, ele quer ter o seu grupo próprio. Você vê que ele fica fazendo artimanhas em certos pontos para tentar fazer com que ele roube as coisas, ele faça as coisas erradas. Até que o Guts aparece. Quando o Guts aparece, ele resolve que ele vai saquear o Guts, porque ele tá sozinho, o Guts acaba ganhando ele na batalha, ganhando dos seus amigos que estavam ali, matando dois deles, e a partir daí, pela morte, por ter perdido, por ter inveja, o Corcus acaba criando grande ódio pelo Guts. Mas já que ele é esse cara que ele é um ladrão, que já foi um líder, ele consegue sim subir em hierarquia no bando do Falcão, até que ele vira um dos comandantes do bando. Alguém começou como um ladrão, assim como o bando do Falcão começou como ladrão, a partir daí ele acabou se tornando alguém que vira um comandante do bando do Falcão. Outro personagem que acabou morrendo no Eclipse. Pra quem não lembra, quando tudo estava sendo destruído, ele acabou vendo uma mulher muito bonita e nua dentro do Eclipse. Quando isso aconteceu, ele foi pra cima dela porque ele achou que era um grande sonho, que ele estava vivendo um sonho, que nada daquilo podia ser real. Ele tinha acabado de virar um comandante, ele chegou onde ele sempre quis chegar. Então é impossível que um lugar como aquele que uma mulher tão bonita. Quando ele abraça ela, as páginas do mangá, do episódio, mostram que na verdade aquela mulher nunca existiu, era um demônio, e aquele demônio acaba, enquanto ele está iludido, em choque pelo que aconteceu, ele acaba sendo morto por aquele demônio. E o próximo membro do bando do Falcão, e um dos meus preferidos, que eu acho que poderiam ter mais espaço, é o Judeal. Esse foi um dos personagens que eu mais fiquei triste quando morreu, porque realmente eu vi um futuro para ele em relação ao que ele poderia fazer ali. O Judeal é um personagem muito interessante. Começando pela sua origem. Ele é alguém que não veio como um ladrão. Ele veio como alguém que trabalhava em uma trupe itinerante, um circo que passa de cidade em cidade. Lá ele aprendeu a ganhar informações sobre as cidades e ao mesmo tempo ele também aprendeu a lutar com as facas, que é o seu grande artimanha. Nesse ponto ele também encontra o pó de fada que ele leva com ele. Muito interessante pensar nisso porque tudo indica que ele fazia parte do circo itinerante que o Puck fazia parte e que depois o Richette vai acabar encontrando. Bom, ele é o cara que, como eu falei, ele teve no circo, saiu do circo quando encontrou o bando do Falcão e achou que através do bando ele continuaria andando de cidade para outra, mas teria um futuro melhor. No bando do Falcão, ele nunca chegou a ser um comandante. Na verdade, ele sempre foi alguém de confiança do próprio Griffith. Porque, como eu falei, ao longo da sua jornada dentro da trupe, ele acabou aprendendo muitas coisas. E isso ele usa dentro do bando do Falcão. Além de ele ser um dos personagens mais habilidosos em relação às suas facas, briga de facas, lutas de faca, arremessos, ele é alguém que usa muito o conceito do stealth para poder ir no lugar, e ele tem muitos informantes. Ele é o informante do grupo. Ele é o cara que vai conseguir chegar numa cidade e descobrir o que está acontecendo, com quem está acontecendo, quem é cada um ali. Ele praticamente é um infiltrado em certo ponto. E isso é muito interessante, que o mangá quase nunca explora muito bem. Mas quando explora, explora bem. Como, por exemplo, quando o Griffith precisa saber alguma informação, quem tá em cada lugar, é o Judeal que conta pra ele. Quando a Casca vira líder, ele precisa saber sobre informações à volta do que está acontecendo em Midland, quem passa pra ele é o Judeal. Então ele é um personagem interessantíssimo em relação ao como foi a sua origem e até como ele é o informante do grupo. Como ele é aquele que vai te dar informações sobre a cidade e ao mesmo tempo ele sabe lutar. Ele tem um certo ciúmes do Guts, porque a gente vai descobrir mais pra frente que ele gosta da Casca, e ele é um personagem muito carismático, muito envolvente, e é um cara que une completamente o grupo. Infelizmente ele acaba morrendo também no Eclipse. A morte dele é
muito triste, porque ele tenta fugir com a Casca. Enquanto todo mundo tá morrendo, ele pega o cavalo, pega a Casca e tenta fugir com ela ao longo do eclipse. Quando ele tá fugindo, um monstro sai do chão e acaba matando o cavalo que ele está em cima. E aí, a partir daí, ele tenta salvar a Casca, mas algum monstro aparece, ele entra na frente salvando ela. Ele mata o monstro, ele acaba se declarando, falando que sempre foi apaixonado pela Casca, tanto que por isso que ele não saiu do bando e continuou quando o bando estava destruído e ela era líder, e aí depois ele acaba morrendo nos braços da Casca. Infelizmente, é um personagem muito interessante, que eu acho que morreu cedo demais, mas ao mesmo tempo, esse é o motivo de Berserk. Os personagens têm que morrer mesmo. Agora chegamos nos 4 finais, onde são que tem mais história, afinal são os que mais tem tempo de tela, os que mais estão vivos. Começando com menos, que é o Richette. O Richette a gente começa com uma criancinha. No começo da Era de Ouro ele era só uma criança que visivelmente estava no bando do Falcão sem a gente saber qual era o seu passado. A gente nunca sabe qual é o passado do Richette, mas deixa claro que ele está desde o começo do bando. Ele estava no bando quando o bando era simplesmente ladrões, de ladrões viraram mercenários e de mercenários viraram guerreiros de Midland até virarem nobres realmente. Ele passou por todas as etapas e no começo ele era só alguém inocente. O que acabou acontecendo? Ele, a partir de um certo ponto, quando o bando do Falcão foi destruído, porque o Griffith foi preso, ele acabou ficando junto com eles. Quando eles resgatam o Griffith, cada um vai para um lado, ele acaba ficando num grupo que acaba sendo massacrado por demônios. Só ele sobrevive. É nesse ponto que um circo itinerante acaba pegando ele. Quando ele chega perto de onde daria o bando do Falcão, acontece o eclipse e todo mundo morre, menos o Richette, porque o Richette não estava preso lá. A partir daí, ele acaba indo para o lugar onde o Guts foi no seu arco, que ele estava fora do bando do Falcão, e lá ele acaba encontrando alguém que vai ensinar sua nova técnica, que seria o Godo, que é um ferreiro junto com a sua filha, a Erika. A partir daí, o Richette salva o Guts, salva a Casca, leva eles pro ferreiro, e a partir daí ele vira um ferreiro que fala que nunca mais vai empunhar uma espada, porque ele acha que isso aí não é mais a vida dele. Vale destacar que uma das cenas mais emocionantes dessa parte do Richette em Berserk, que é muito bonita, que virou até referência em jogos como Elden Ring, seria a parte das espadas. Quem criou aquela cena das espadas foi o Richette. Depois que aconteceu o eclipse, ele voltou pro lugar, pegou todas as espadas que ele conseguia encontrar e colocou fincado no chão para falar que lá era um túmulo dos todos o bando do Falcão. Que pode ser que não represente tanta coisa para tantas pessoas, mas para ele é como se o bando estivesse do lado dele. Ele não apoia o novo caminho do Griffith, mas apesar disso, ele ainda segue alguns passos dele em relação a como ele ainda ama o bando do Falcão. Ele ainda tá vivo, pra quem não sabe, ele tá vivo, ele tá no arco agora com os Kushans e tem que continuar a história pra ver o que vai acontecer com ele. Eu acredito que se ele não morrer no final e o Guts e o Griffith, por exemplo, morrer, minha teoria seria que vai recomeçar o bando do Falcão a partir dele, um novo bando do Falcão, com um novo ideal, com novas ideias, e ele seria praticamente o líder. Então foi isso, uma criança que seguiu todos os passos do bando do Falcão, e quando ele amava aquilo como uma família, todos morreram, ele virou um ferreiro que ajuda o Guts a sempre ter a sua arma bem feita, com uma boa ferramenta, a sua espada, tudo que envolve o mecanismo do Guts, ele ajuda bastante. Então esse é o Richette. E agora faltou 3 personagens que eu vou falar bem rápido, afinal, se falar sobre eles, é falar sobre Berserk como um todos. Casca, Griffith e Guts. Bom, começando sobre a Casca. A Casca em si é uma personagem que ela nasceu numa cidade muito pobre, no interior de Midland, e a família iria morrer de fome. Até que um dia passou um nobre, e este nobre resolveu oferecer um dinheiro pela filha deles. Sem dinheiro, sem saber o que fazer, venderam a Casca. Só que na hora que ele comprou ela e tentou abusar sexualmente da Casca, a Casca conseguiu fugir. Quando ela tava fugindo, o Griffith apareceu, jogou uma espada e falou: eu te dou como você sair, mas você tem que sair sozinho. A Casca acaba matando esse nobre e acaba entrando pro bando do Falcão e criando uma grande admiração pelo seu grande salvador, que é o Griffith. A partir dela, ela continuou no bando, ela sempre quis a admiração e a aprovação do Griffith, ela virou a guerreira mais forte até que apareceu o Guts. Quando apareceu o Guts, o Griffith só tinha olhos pra ele, então a partir daí, ela começou a criar raiva do Guts. A partir daí, eles ficaram rivais até o dia onde eles, numa batalha, acabam caindo de um penhasco e a partir daí acabam meio que um tendo que cuidar do outro, porque a Casca estava menstruada e ela não deveria estar em batalha naquela noite, mas ela foi por causa de que ela é muito teimosa, e aí a partir daí cria a lenda do homem que matou 100 soldados, que é o Guts, e ao mesmo tempo cria a admiração dos dois. Aí eles continuam juntos, criam uma amizade, tem um momento onde o bando do Falcão acaba saindo, depois que o bando do Falcão acaba voltando, ela e o Guts acabam tendo sua primeira noite, depois disso já acontece o eclipse. No eclipse,
Inclusive o Guts pede pra eles ir embora junto e fugir do bando do Falcão. Ela fala que não vai, porque ela tem que cuidar do Griffith. Acaba o eclipse, ela acaba não morrendo, mas eu também não vou falar tudo o que acontece com ela, porque é muito pesado tudo o que acontece com a Casca. Recomendo que você leia o mangá pra entender. Mas o ponto é, aquilo foi tão chocante pra ela que ela acabou perdendo na memória, teve um choque tão grande que ela não lembra nada da sua vida passada. E aí a jornada vira o Guts tentando recuperar a memória dela. E hoje em dia, onde o mangá tá, a sua memória já tá de volta. E agora falando um pouco do grande vilão do mangá e do grande vilão de muitas obras, que é o Griffith, o Falcão Branco, ou mais pra frente o Phantom. O Griffith, ele começou como alguém que era plebeu, e a partir daí ele sempre sonhou em chegar naquele castelo lá em cima que ele via na sua infância. Ao longo disso, o Griffith resolveu, um dia que estava andando na rua, ver uma velhinha que via o futuro. Essa velhinha falou que no futuro dele, ela viu um futuro brilhante, onde ele seria um grande soldado, um grande líder, mas para ele ser um grande líder, ele teria que fazer um grande sacrifício de quem ele ama de verdade. A partir daí a jornada do Griffith começa. E ele começa como alguém carismático, que incentiva todo mundo a seguir ele. Esse incentivo faz com que ladrões sigam eles, que ladrões viram mercenários, e mercenários viram o exército do rei de Midland, até que eles viram nobres. Nesse processo, o Griffith tinha tudo que ele queria e tudo que ele sonhava. Já tinha a pessoa que ele mais amava e admirava, que era o Guts, ele tinha o seu exército perfeito, ele já era o nobre, ele estava perto de casar com a rainha Charlotte, que era a princesa, mas aí o Guts resolve sair do bando do Falcão porque ele não se sente bem ali. Essa briga faz com que o Griffith perca pela primeira vez na sua vida e veja que ele não conseguiu tudo que ele tem, e o Griffith é um cara mimado, ele nunca tinha perdido nada, recebeu seu primeiro nome, ele acaba entrando no quarto da princesa Charlotte, e isso acaba fazendo com que ele seja preso, torturado, sem conseguir andar mais. Depois disso, quando o bando do Falcão o resgata, ele acaba sacrificando o bando inteiro para ele poder renascer e voltar ao seu Falcão. Ele vira o Phantom e o eclipse é tudo culpa dele. A partir daí, ele acaba criando um novo bando do Falcão feito por demônios. Ele é um dos God Hands e aí hoje em dia ele criou o Falconia e ele é esse personagem odiável que ninguém gosta. E chegamos no último, que é o Guts, que é o principal, que é o protagonista da história, que vai ter que falar mais rápido, porque senão eu teria que falar todos os volumes que existem de Berserk. Bom, Guts nasceu da sua mãe, que estava sendo enforcada. Ela enforcou, morreu, ele nasceu a partir da sua mãe morta, o corpo da sua mãe morta. A partir daí, um grupo de mercenários estava passando e encontrou ele. Mercenários que são liderados pelo Gambino. O Gambino salva o Guts e acaba colocando ele como se fosse seu filho. Ao longo do tempo, ele percebe que o Guts poderia superar ele. Nesse ponto, o Gambino acaba criando uma raiva do Guts. Até que numa batalha, o Gambino acaba se lesionando seriamente e nunca mais podendo entrar em combate. Nesse ponto, ele acaba criando raiva, porque ele vê que o Guts cresce e vai superar ele. Nesse ponto acontece aquela cena famosa do Donovan, onde ele vende o Guts pro Donovan, aí depois o Guts mata o Donovan e mata todo mundo ali do grupo do Gambino, fazendo até com que ele crie essa raiva e repulsa por todo mundo. O Guts foge dos lobos, chega em Midland sendo um mercenário um pouco mais velho, agora ligando só pra ele mesmo. Ele mata um dos caras mais difíceis que tinha ali, que é o Bazuzu, que era o Bazuco, né, que era um dos caras mais difíceis ali. Aí isso chama a atenção do Griffith, o Griffith luta contra ele, e aí depois ele entra no bando do Falcão, e a gente sabe o resto da história. Guts vai subindo de patamar, vai parando de ser aquele que quer ficar sozinho e começa a amar as pessoas, daquele bando do Falcão como se fosse sua família. Amar é muito forte, mas você acaba gostando deles, se apaixona pela Casca, ele vai embora do bando, encontra os Kushans, volta pro bando, salva o Griffith, vai pro Eclipse e ele é o único que sobrevive do Eclipse, perdendo um braço, fazendo com que um braço vire mecânico e perdendo praticamente um olho. E aí começa a jornada dele querendo matar o Griffith, porque matou o bando do Falcão inteiro, e tentando recuperar a Casca pra ter uma vida boa com elas. E a gente não sabe como essa história vai terminar. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do velho bando do Falcão? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.